para falar de bolsa agora, eu vou chamar João Braga, o nosso gestor, sócio fundador da Encore Asset. Daqui a pouco ele vai falar para vocês onde é que está disponível o fundo dele, em que plataformas estão disponíveis. Mas antes disso, João, eu queria te dar como é que eu falo? As boas-vindas, perdi a palavra, fiquei emocionado. Queria te dar as boas-vindas e agradecer muito a sua presença aqui no nosso Morning Call. Mas vamos lá, você tem uma Opa, tese agora que eu vi que eu específica aí. agora que eu vi que eu estava mute aqui, desculpa. Eu pensei que fosse Ah, só não, não, comigo, lembra que deu um problema? Então vamos lá, não, uma honra, viu, Rodrigão? Me chama sempre que eu venho. olha aí. Obrigado, a honra é sempre nossa aqui. João, eu sei que vocês têm uma visão de investimento que passa pouco pela política, mas como no Brasil tudo está meio linkado com política, eu queria até que você, se você puder, explicasse para a gente. Você tem uma posição grande em petroleiras no seu fundo, e tinha uma posição relevante também em Petrobras, que você desfez recentemente, né. Eu queria que você explicasse aí esse racional, porque muita gente que acompanha a gente aqui tem posição em Petrobras e fica nessa dúvida de: "E aí, vendo, não vendo? Será que corro esse risco, não corro esse risco?". Eu queria que você explicasse como é que é o raciocínio de um gestor de investimento, de um analista, olhando para essa ação nesse momento meio conturbado aí de Boa. Vamos lá, pós-eleição. primeiro pergunta é bem difícil. Deixa eu só parametrizar, essa história de olhar pra política, né. Primeiro assim, não é que eu não olho bastante, tá, tipo, e na física é um assunto que eu gosto muito, já li muito. Ah, então deixa eu parametrizar um pouco disso. Na verdade, a primeira grande preocupação que a gente tem, em relação a investimentos e política, é uma coisa que a gente tem muito aqui, é tentar reduzir viés comportamentais, que é um assunto que eu adoro, e eu acho que política a gente fica aqui, né, sendo bombardeado por isso no WhatsApp, nos amigos, no bar, no não sei o que lá e tal, e a gente acaba dando uma importância gigantesca a isso. Sabe quando, você troca de carro? Vamos dizer, você compra um carro, aí você vai lá e compra um Corolla. Aí você sai na rua, você só vê Corolla, já viu isso, né? Isso na verdade, o número de Corollas na rua não mudou, né? Tipo, é a heurística da disponibilidade, né? Você tá sendo bombardeado por aquilo, você passa a dar atenção para aquilo, você acha que aquilo é bizarramente importante e você deixa de ver várias outras coisas que são muito importantes, talvez até muito mais importantes, como por exemplo o ciclo, né? Então é assim que a gente parametriza, né? Investir é como voar um avião, que você tem lá um painel cheio de um monte de coisas que tem que olhar. Aí eu falo que você usa isso aqui para levantar voo, isso aqui para pousar, isso aqui para não sei o que lá. Aí para mim investir olhando para política é igual você tentar voar esse avião olhando só para essa luzinha vermelha aqui do canto, entendeu? Tipo, essa luzinha é importante, ela vai piscar ali, você tem que olhar para ela, mas tem um monte de coisas que tem que olhar. Então é só para parametrizar, é isso. Mas não vou fugir da sua pergunta não, vamos lá. Antes de responder de Petrobras, eu tenho que falar do petróleo, né? A gente está positivo com a tese de petróleo. E ainda mais num momento, aí eu como gestor aqui na definição da carteira, pô, é muito raro e é muito legal quando você tem a possibilidade de montar uma carteira que tem hedges naturais e que você gosta das duas coisas. Né, por exemplo, você vai falar, você sabe, né, Rodrigão? Tipo, pô, o Braga tá na 15% do fundo em 3 teses de petróleo, era 20, daqui a pouco eu conto porque que reduziu. Então ele tá torcendo pro petróleo ir para 120, né? Não necessariamente, porque se o petróleo cair para 60, eu vou ganhar tanto dinheiro nos 30% de atacantes que eu tenho na carteira, e eu gosto dos dois. Então, assim, é muito legal quando você tem a oportunidade de montar uma carteira que se balanceia e você gosta das duas coisas. Ah, então, por que eu gosto de petróleo? Né? Aí tem vários motivos, mas não tem como fugir um pouco do subinvestimento gigante que aconteceu nos últimos vários anos por causa de uma transição energética talvez forçada, rápida demais, deveria ser um pouco mais devagar e tudo aquilo ali. Ah, o mundo hoje tem mais ou menos, só para ter uma noção, 100 milhões de barris dia de oferta e demanda, né, onde eles se cruzam ali. 100 milhões de barris dia. E obviamente o preço ele é determinado pelos 1 milhãozinho a mais ou a menos na ponta. E só para vocês terem uma ideia, o que são esses 100 milhões de barris dia? Assim, a Petrobras gigante, pré-sal, né, deve dar 2,7, assim, é menos de 3 desses 11, desses 11, desses 100.
de oferta global. A Rússia são 11. Né? Então, assim, os países, a gente está caminhando por uma desglobalização, né? Os países não vão querer muito depender um dos outros nesse momento, né? Então acho que vai ter muito investimento em petróleo daqui para frente, enfim, porque a oferta, enfim, tá tight. E tem várias coisas de curto prazo acontecendo que favorecem a tese. Antes de falar o que favorece, a gente fala o que atrapalha, porque a gente sempre tem que olhar para os dois lados, né? O que atrapalha a tese de petróleo? Tem dois riscos de curto prazo. O primeiro é algo que está acontecendo no mundo inteiro, chamado recessão. Isso puxa a demanda para baixo, tá? Obviamente não é bom ali para oferta e demanda ali na ponta, ali na pontinha ali. E tem uma outra coisa também que me preocupa na tese de petróleo, que é um certo desespero do Biden em aumentar a oferta, porque ele está vendo o que aconteceu, né? Tá vendo como está tight. Lembrando que na eleição dele, há poucos anos atrás, ele falava que quem investia em petróleo tinha que ir preso. Agora ele está Exatamente. pedindo arrego para o venezuelano, estava mês passado lá na Arábia Saudita, e está negociando com o Irã, né? Tipo, então, assim, é esquisito, né? Mas, por exemplo, se ele aceita lá dar uma grana para o Irã fazer bomba atômica, o Irã volta com 1 milhão de barris dia, e o que faria o preço cair também. Então, esse é o lado ruim. Do lado bom, tem um monte de coisa. Primeiro, uma percepção por vários motivos de que a OPEC Plus, né, tipo, não tem muita capacidade, não tem muita não tem como aumentar muita produção não, assim, é meio que onde está ali, a não ser que invista. E Isso não eles é já falam, pô, isso desculpa, não é fala. por falta de poço de petróleo, né, é Não, é falta porque de os petróleos, investimento. isso, os petróleos, se você não, assim, você tem que acelerar a sua corrida sempre para você ficar no mesmo lugar. Petróleo é uma tese porque os poços, especialmente o shale gas nos Estados Unidos, que a depletion que eles falam, é muito rápido. No poço Uhum. da Arábia Saudita é menos, mas assim, é isso, tem que estar sempre correndo para ficar no mesmo lugar. E aí, tem alguns pontos de por que eu estou otimista. Um é que a OPEC não só não tem muito como aumentar a produção, como ela já falou que se o petróleo cair, ela corta. E ela falava que ia fazer isso, aí obviamente tem que esperar se vão fazer ou não, e eles fizeram isso, né? Então botou ali um floor. Outra coisa, uh, todo mundo ficou olhando para a recessão na Europa por causa de energia, de custo de energia alto, e falou assim: o petróleo vai sofrer também. Mas na verdade, como lá eles estão sofrendo por falta de gás, e são poucas as energias que viajam, como carvão, petróleo, na verdade a demanda do petróleo não cai, ela sobe, porque as pessoas vão converter suas fábricas, tudo ali, para não precisar mais do gás e poder usar petróleo. Outra coisa, agora, dia 8, a gente tem o dia 8 é hoje, né? A gente Isso. tem o midterms nos Estados Unidos, né? E Isso. os Estados Unidos estava claramente soltando a SPR, né? A reserva estratégica de petróleo deles, para jogar o petróleo para baixo à força. Foi um movimento assim, extremamente eleitoreiro, assim, foi uma coisa meio bizarra que o Biden fez. E que vai parar, né? Espero que pare. Vai parar anyway, né? Porque daqui a pouco a reserva acaba. Não, ele mesmo fala que recompra quando chegar a 70, né, o barril. Isso, é o que eu falo, você tem duas puts de petróleo, a put da OPEP nos 90 e a put do Biden nos 70, tá? Então, você tá cheio de put aí pra você ficar comprado em petróleo. E aí tem essa queda, se você for ver, eu olho toda quarta-feira os dados do EIA, né, de petróleo, ele já tem reduzido, tá? Ele estava vindo com 1 milhão de oferta a mais de barris dia, 1 milhão, que é lote, tá? Nos 100 milhões lá que eu estava contando. 2 semanas atrás mudou para os 500, semana passada já foi 250 mil, daqui a pouco é zero. Então, assim, já menos oferta e também se sustenta o preço. E, por fim, você tem uma grande coisa que vai mudar bastante essa dinâmica, que é a reabertura da China. A reabertura da China, e aí dá pra gente fazer um outro dia aqui, um tema só sobre China, tá? Eu gravei o videozinho mensal que eu gravo sempre, eu contei um pouco sobre isso, eu soltei na sexta-feira lá no YouTube, tá lá no canal da Encorasset. Mas o fato é que é o seguinte, a China está nos 48 do segundo tempo do Covid lá com um lockdown. É óbvio que esse lockdown não é por causa de Covid, né? Assim, talvez seja um pouquinho por causa de Covid, mas é por vários outros motivos, que são desde atrapalhar a supply chain para o seu grande inimigo, que está com inflação, né? Até eles mesmos combaterem a inflação do jeito deles lá, né? Porque eles também sofreriam, né? Só que esse é um problema que não dá para você também eternizar. Igual a redução do SPR nos Estados Unidos, você também não pode prender a população chinesa por 10 anos, né? Tem vários relatos de casos horríveis, né? Houve um ontem que péssimo de uma criança que morreu
aí nem foi de Covid, foi porque os pais não puderam levar ela no hospital, assim, tipo, uma coisa desse nível. E a China veio esse final de semana falando, não, a reabertura não vai acontecer tão cedo, mas eu tô na postura mais de ver o que eles estão fazendo e não o que eles estão falando. Eles têm vários indícios de por que eles já estão se preparando sim para a reabertura. Por exemplo, Macau já reabriu, Hong Kong, você tem que ficar menos dias de quarentena e mais um monte de coisa, preparações de governos locais, que indicam que daqui a pouco eles vão reabrir. E aí reabrindo, chinês voando, turista voando para o mundo inteiro, é um monte de coisa que vai fazer a demanda do petróleo também aumentar. Então, petróleo é isso, você tem duas puts para te proteger na queda, e um monte de motivos para subir. Isso só vai de curto prazo, de longo prazo aí tem mais um monte. Beleza. Agora vamos entrar nas teses. E Petrobras, que eu sei que eu não vou poder fugir desse assunto, Isso. adoraria, mas hoje a gente vinha carregando o inteiro com mais ou menos uns 20% de petróleo no fundo, que eram 4 teses. Tenaris, que eu posso falar um pouquinho depois, que tem mais a ver com investimento em petróleo do que com petróleo em si, 3R, PetroRio e Petrobras. Mas o ano inteiro deu super certo, né? Foi bem, então. Mais ou menos um mês, talvez um pouco menos de um mês antes da eleição, eu decidi zerar a Petrobras e fiquei só com as outras 3 teses. Para começar, a Por que Petrobras zerar a está. Petrobras, né? Então vamos lá. Para começar, a Petrobras está super barata, tá? Deixar bem claro, isso, né, é muito barato. E é muito curioso, porque a Petrobras, em PI, né, tem 1000 formas de você calcular o valor de uma empresa, mas em preço sobre lucro, a Petrobras deve estar subindo, sei lá, 60%, 70% no ano, nem sei. Eu perdi a conta já de quanto ela está subindo no ano, ajustada por dividendo. E se você for olhar agora, o PI dela é menor do que era no começo do ano, ou seja, ela subiu 60% e ficando mais barata. Tipo, porque a expectativa de lucro aumentou muito mais que isso. Assim, é impressionante, né? Lá em janeiro, até uma coisa que eu fico otimista com o Brasil como um todo, mas lá em janeiro eu falei nesses meus videozinhos mensais lá que, cara, olha, o Brasil estava completamente largado naquela época. E eu olhei para a Petrobras e já estava com desconto para Gazprom, sabe? Tipo, eu falei, peraí, você pode odiar o Bolsonaro quanto você quiser, ele não é pior que o Putin, né? Mas era o que estava no preço lá em janeiro. Aí depois o Brasil virou o queridinho entre mercados emergentes, ali para abril e tal, porque é o que eu brinco, né? A gente passou a ser o anão mais alto, né? Tipo, nos mercados emergentes a gente ganhou pro WO, né? Tipo, Turquia com inflação pra caramba foi lá e cortou juro, Rússia foi pra guerra, China com lockdown, também com bastante coisa esquisita por lá, Colômbia, pra não falar da eleição que teve, por aí vai, né? Então a gente virou o queridinho entre emergentes. O que eu não imaginava é o que tá acontecendo agora, que a gente virou o queridinho incluindo os desenvolvidos. Mas depois a gente pode falar sobre isso. Voltando, a Petrobras continua em múltiplos ridículos de baratos, e dado que eu tenho uma visão positiva para o petróleo, aí o pessoal fica, mas vai controlar preço. O refino é bem pequeno na Petrobras, tá? Óbvio que impacta, óbvio que é chato, mas assim, controlar preços não é, oh meu Deus, no valuation não faz tanta diferença. Por que eu zerei então? Porque tem outra coisa que faz muito mais diferença, que é investimento ruim, né? Tipo, se vocês quiserem de fato. ah, Até o pessoal fala muito de refino, mas assim, dá para fazer investimento bom em refino. Eu não sei se eu acredito que este governo fará, mas assim, transição energética, sei lá, eu não sei o que eles podem fazer com esse dinheiro. E quando você perde essa visibilidade, eu peço uma taxa de desconto maior, né? Então, basicamente, eu pus minhas barbas de molho aqui, deixa eu sair um pouquinho, deixa eu ver o que vai acontecer, deixa eu ver quem vai ser, deixa eu ver qual vai ser a ideia, porque eu posso entrar com 20 de alta depois, que vai continuar barata, entendeu? E eu tenho opções hoje de continuar investindo em petróleo, que é o que eu gosto, sem correr esse risco. Porque Então, só João, de vou cortar até. o dividendo eu já acho ruim, né? Se cortar o dividendo, Isso. pô, já, Eu já ia é emendar péssimo. essa. Tem uma pergunta aqui exatamente sobre isso, do Nelson. E o preço das ações da Petrobras? O PT quer acabar com os dividendos dos acionistas. Como vai ficar isso? Então, aí a gente entra na pergunta de por que cortariam o dividendo? Sendo que está gerando um caixa absurdo. É para gastar. O retorno sobre esse investimento é bom? Não sei. Então, eu preferi o dividendo no meu bolso, né? Sem dúvida. É engraçado, na teoria econômica, dividendo não necessariamente gera valor. No caso da Petro, claramente gera valor, porque é o dinheiro no meu bolso. Eu lembro da Copel lá atrás, que pagava 25% de dividendo e fazia maus investimentos com caixa retido. O dia que ela passou para 100% de dividendo, a ação porrou. Óbvio. Né? Porque, é uma coisa parecida aqui. Então, no inverso, né? Tipo, de No tirar o inverso, dividendo. exatamente. Então,
É isso, assim, aqui na Encore, a gente tem uma postura zero preconceituosa em relação ao investimento, cara. Eu invisto em estatal, eu invisto em commodity. Eu não sou purista, só de investir nas qualidades. Não, a gente investe em commodity, investe em estatal, investe no que a gente investe no que a gente acha que vai subir. Só que a gente odeia risco, Você né? você que é um cara que é muito chegado nesse negócio de viés comportamental, etc e tal, obviamente você tem uma preferência, você teve uma preferência eleitoral, não vou te colocar nessa saia justa, você não precisa falar. Mas como é que você separa isso, né? E aí eu já vou emendar uma segunda pergunta aqui, só para acelerar. O Matheus Schultz pergunta o seguinte: quem sofre mais como uma Petrobras não querendo vender Poços? Prio 3, 3R ou Recôncavo? Boa pergunta. Vamos começar da história da preferência. É óbvio que eu tenho, né? E não precisa pensar muito para saber qual é, né? Dado que eu vendi Petrobras. Mas enfim, ah, mas o fato é que a gente é muito pragmático aqui de separar a política de investimento. Aliás, não é separar, é dar a importância correta, né? Hoje de manhã mesmo eu postei lá no Twitter eu escuto muito podcast, mas para tentar. Aqui na Encore a gente brinca que a gente é 85% micro, focar em empresa, bottom-up e tal, e 15% macro só. Assim, e esses 15% eu não tento fazer nenhuma previsão, porque eu sei que eu não tenho nenhuma capacidade disso. Eu só tento entender o que está acontecendo. E para entender muito o que está lá fora, eu uso muito podcast, eu falo com muito gringo, para entender a visão deles. E um dos motivos que eu consigo diminuir essa minha heurística da disponibilidade em relação a muito barulho político é vendo o que o gringo pensa. Eu postei lá hoje um podcast ontem, um cara à noite gravou lá no Real Vision falando sobre uma volta ao mundo, vou falar do mundo aqui, aí ele vai falar de Brasil, fala, tô otimista com o Brasil, porque política lá não importa, os dois caras dele não gostavam de nenhum dos dois, e tá acontecendo um monte de coisa boa com o commodity, ele dá os motivos bons. Mas, cara, é isso, é isso. O fato é que é o seguinte, uh, tem uma coisa que é tão mais importante que política, que é o ciclo. Eu vou responder a pergunta aí do Poço, mas deixa eu só falar isso aqui que é bem importante. Vamos voltar para 2002, eu já estava no mercado em 2002, eu tô ficando velho. Lá em 2002, o cara que antes da eleição tirou todo o dinheiro dele da bolsa aqui do Ibovespa, ele levou pro S&P. Vamos combinar que ex ante não dá para criticar, né? Não dá para julgar esse cara. Mas ele falou assim: olha, eu vou tirar porque o Lula vai ganhar. Aí ele tirou e foi para S&P. Ali, de uma semana antes da eleição, até meados de 2008, o EWZ, que é a nossa bolsa em dólar, para comparar com a S&P, né? O EWZ andou 1.100% a mais que o S&P, que também subiu. Isso dá uma overperformance de 57% por ano. Por anos. Né? E por quê? Porque o cara ficou olhando só para a eleição, ou seja, só para aquela luzinha vermelha do painel de avião, e perdeu um monte de outras coisas, como, por exemplo, um ciclo demográfico na China que nunca mais vamos ter, commodities bombando, juro no Brasil caindo, né, parecido com o que vai acontecer agora, moeda gorda valorizando, parecido com o que vai acontecer agora, um monte de outras coisas que o cara deixou de olhar porque ele estava olhando para política. É isso. Então a gente tenta ter essa cabeça aqui também. Então, voltando, a gente está num ponto de ciclo que parece que é aquele ponto que já está fazendo assim. Para mim, o ciclo já virou desde julho, agosto. Aí eu até percebo aqui um pouco pelas aplicações de resgates de pessoas físicas. Passando essa eleição, que era um trigger que estava todo mundo preocupado, né? Eu entendo completamente a bolsa ter subido semana passada. Né? Tá todo esperando Você passar a diz, eleição para investir. Né? quando você fala de saída de pessoa física, entrada de pessoa física, você fala para o fundo, né? De cotista. Não, sim, mas também na bolsa direto. Né? Eu, Ah, eu, tá. eu consigo monitorar aqui todo dia as aplicações de resgate das plataformas que vendem a Encore, mas eu também consigo ver os dados da bolsa. Tava todo mundo esperando a bolsa, a eleição passar, assim, para investir, né? Sabendo que o juro vai cair, sabendo que a bolsa tá barata, sabendo que os dados macro do Brasil estão super bons, sabendo tudo isso. Isso é muito mais importante só que a eleição. É óbvio que a gente tem que ficar monitorando, tá aqui a luzinha vermelha pra gente olhar também, mas tem todo o resto do painel de avião. Indo para a pergunta, é curioso, porque a pergunta é boa, porque ela tem a ver com o crescimento da 3R, PetroRio, PetroRecôncavo e tal. Só que a gente não faz essa conta dessa forma. A gente faz a conta da empresa as is, as empresas como elas são hoje. E é impressionante como todas elas têm um upside bizarro, como elas são hoje. Só fazendo. Porque elas não são como eram a OGX antiga e tal, que era a exploração de poços novos e tal. Aqui não, aqui é recuperação de poço existente.
E que eu acho que é um movimento muito bom para o Brasil, a Petro vender esses poços, porque a Petro não estava trabalhando com esses poços, ela estava focando no pré-sal, que é o que ela tem diferencial, que ela é boa. Então, excelente momento para o Brasil como país. Vende isso aí para outra galera que foca nisso e vamos focar no que a gente sabe. E eu concordo que deve diminuir esse movimento. Mas elas não precisam de comprar mais postos para elas terem um upside gigante, tá? Esse é o meu ponto. Elas Então, ainda vão ganhar eficiência nos postos que elas têm? atuais, exatamente. Não, assim, ontem eu fui almoçar com um amigo meu de uma asset grande pra caramba, que nunca tinha olhado, tava começando a olhar para essas minors que a gente chama, né? 3R, Petro, essas aí. Ele falou, olha, João, tô olhando, tá parecendo interessante. Eu falei, pô, eu gosto pra caramba e tal. Mas qual que é? Olha, pega a 3R e faz seu modelo lá. Se você não achar 100% de upside, me manda seu modelo aí que eu já vou achar um monte de coisa que tá errado. É assim, é muito fácil achar upside nessas empresas. E ó, tem risco pra caramba, tá? Então eu gosto delas num contexto de portfólio. Eu também, se precisar sair, eu vou mudar de opinião rapidinho. Mas de fato elas têm muito valor para gerar. Então agora eu vou te colocar numa saia justa, João, para terminar, né? Como diria Winston Churchill, a pergunta mais importante é sempre a última. O meu pai, por exemplo, é um cara aguerrido a Petrobras. Tá lá comprado, não vende de jeito nenhum, porque aquela coisa do brasileiro, né? Ex-militar, militar da reserva, aquela coisa. Você, no lugar dele, venderia? Eu nem sei se ele está aqui hoje, mas de vez em quando ele me assiste aqui, dá uma força. Você venderia ou ficaria com ela? Como ele chama? Paulo Prates. Doutor Paulo, eu no seu lugar, sabe o que eu faria? Eu venderia a Petro e investiria na Encore. Deixa que eu tomo essa decisão para você. Eu vou comprar, vender. Fazendo meu jabá aqui, né? Vamos lá. Porque eu acho que no meio do caminho vai dar tanta oportunidade. Tipo, é óbvio que eu tô de olho nessa Petrobras, cara. Eu vou ficar de olho. Eu comprei muito Petrobras ali em 2016, quando a empresa ficou 2 trimestres sem divulgar balanço. Aquilo ali foi um caos, a empresa tinha dívida pra caramba, mas a gente olhou ali e falou assim, cara, daqui para cima. Então, a gente também tem que respeitar os ciclos e as coisas. Mas eu diria que para um prazo longo, eu tenho mais viés de ficar comprado do que vendido. Tá? Perfeito. É É porque uma empresa. o gestor, ele tem que fazer movimentos mais curtos, né? Porque ele tem que manter Não, o fundo andando. não é nem necessariamente mais curto, não, porque a gente tem uma visão super de longo prazo aqui. Uhum. Mas eu faço movimentos de que às vezes eu acho que o risco tá ficando maior Não aqui e compensa. menor ali. Então eu saio desse e vou para aquela outra. Aí depois eu acho que não mais, eu vou para essa. No exato momento, eu faço o seguinte paralelo. Imagina que toda semana você vai no supermercado. Toda semana você vai lá comprar coisa para sua casa. E aí você chegou um dia lá e falou: o que é isso? Tá tudo metade do preço? O que você vai comprar? Você vai comprar lagosta, você vai comprar filé mignon. Né? A bolsa está nesse nível agora, ela está super barata. Então você não precisa correr grandes riscos. Né? Eu não estou na Magalu, na Via Varejo, eu estou no Mercado Livre, que é a lagosta, super boa, vai passar essa crise em uma posição competitiva melhor do que entrou, né? E daqui a pouco a lagosta vai ficar cara, eu vou ter que sair da lagosta e falar, não, peraí, agora eu vou ter que voltar para uma carninha ali e tal. Aí, como eu fiz em 2019, quando eu comprei Via Varejo. Entendeu? Então também é pontos do ciclo. Então, hoje, talvez a Petrobras, olha que de novo, ela é super barata, eu estou otimista com o petróleo, mas dado que ela tem um risco que eu não sei precificar, eu não sei o que vai acontecer. Se eu soubesse, pô, lindo, mas eu não sei. Eu prefiro esperar. E eu fico na lagosta aqui, fico em outras coisas. E daqui a pouco eu vejo e não vou ter vergonha de mudar de opinião, mesmo que esteja subindo, se o cenário melhorar. Né? Então é meio que assim que a gente vê Petro hoje. João, só para a gente terminar aqui, antes de mais nada, muitíssimo obrigado pela conversa. Daria para ficar aqui mais umas 3 horas. Vou chamar de novo mesmo. Onde que está o de vocês disponível hoje? Pô, vamos Se lá. meu pai quiser colocar o dinheiro dele aí. Doutor Paulo. Então, a gente está disponível quase todos aí, né? A gente está na XP, está no BTG, está na Orama, estamos na Guide, estamos na. Se você entrar no nosso site, que é o encore.am de Asset Management, encore.am só. Lá, como investir, vai para essa lista grandona lá. Mas a gente está em quase todas, as que a gente não está, a gente espera entrar daqui a pouco aí, se Deus quiser. Tá tudo muito legal aqui, a gente está em momentos difíceis, mas estamos felizes. O fundo está indo ok bem esse ano, a gente está subindo o long bias está subindo uns 22, entre 20, porque ontem também a gente caiu pra caramba, mas deve estar entre 20 e 22%, o Prev está subindo uns 25%, então estamos tendo um ano bom,
Vamos trabalhar aí, porque hoje em dia o maior cliente da Encore sou eu na física, então assim, o dinheiro dos clientes estão junto comigo. Quando cai eu que sofro também, então eu amo muito o que eu faço, quero fazer isso pro resto da vida. Então, já temos uns 7.000 clientes aqui na Encore, e para mim é uma honra cuidar do meu dinheiro junto de outras 7.000 pessoas que me permitem ter 16 pessoas para me ajudar aqui. Então, vocês acham a gente nas principais casas aí, como XP, BTG e todas as outras. É isso aí, é o nosso site bonitinho. Olha aí. E eu tô no Twitter, eu tô sempre disponível. Eu tenho um motivo para isso, eu quero realmente que a galera saiba que eu tô disponível para a galera ter confiança em ficar com a gente pro longuíssimo prazo, que é onde a mágica acontece. Beleza pura. João, muitíssimo obrigado. Esperando você aqui para uma próxima. Combinado. E vamos nessa. Boa Grande sorte e abraço e contem sucesso. comigo para sempre aí.